Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco, hoje com uma celebridade, né? Hoje a gente tem um dos maiores palestrantes do Brasil, que vai falar especificamente para onde a gente precisa, né? Que hoje o nosso mercado é pungente e a gente é leigo, né? Então eu queria que o Murilo se identificasse, contasse como é que ele chegou nesse meio, né? Como é que ele chegou nesse meio maravilhoso que é o meio dos financiamentos bancários. Legal, Marcos. Obrigado pelo convite por estar aqui. É uma honra poder participar de um podcast, ainda mais na minha região, né? Eu estou aí por todo o Brasil e volta e meia a gente percebe que o Sul acaba sendo até às vezes carente de eventos e tudo mais. Então, bem feliz em poder participar aqui contigo. E, cara, como eu entrei nesse meio, até é uma coisa que eu costumo falar, eu tenho uma peculiaridade que eu nunca tive a oportunidade de estar em outro meio, na verdade. Eu comecei em 2006 para 2007 no mercado imobiliário. Meu pai, na época, era corretor de imóveis, então meu pai foi corretor de 97 a 2007. 2006 para 2007 ele me convidou porque ele abriu um escritório para atuar naquela época com crédito. Por quê? Porque desde aquela época, isso aí vai fazer aí quase 17 anos, 18 anos, desde aquela época a gente tinha poucas pessoas que queriam trabalhar com a parte de documento, né? Então, em 97 a 2007, meu pai trabalhou como corretor e o pessoal começou a buscar muito ele para fazer financiamento, né? Os corretores queriam vender e tal, não queriam ficar na documentação. Hoje em dia a gente vê que já tem uma mudança grande. O corretor ele quer atuar em todas as pontas, né? Quer ajudar o cliente com o crédito, quer ajudar o cliente em todos os aspectos, fala com o contador, ajuda ele com a questão tributária, enfim. Naquela época a informação era mais difícil, enfim, e a gente fazia então os processos. E aí eu comecei em 2006 para 2007 de uma forma muito pequena, escritórios pequenos, mas naquela época a gente não tinha essa figura que a gente tem hoje do correspondente bancário. A gente era, na época, despachante. Não sei se ainda fala despachante aqui na tua região, Marcos. Alguns mais antigos falam. Falam, né? Então, eu comecei, na verdade, era como despachante de 2006 para 2007, e aí a gente ficou 2 anos trabalhando dessa forma. O que a gente fazia? A gente coletava a documentação, levava para o banco. Até que em 2008 para 2009, a Caixa criou e ela fez um projeto. Eu tive o prazer de poder participar do projeto piloto da Caixa dos correspondentes bancários. O que é isso? Quando surgiu os correspondentes bancários, na época o vice-presidente era o José Urbano Duarte. Hoje em dia ele faz parte aí do meu ciclo, a gente troca podcast junto, a gente faz lives juntos. Ele criou, na verdade, a Caixa falou assim: olha, a gente está com um programa novo vindo aí, que era o Minha Casa Minha Vida, 2008 para 2009, e eles falaram: olha, esse programa é gigantesco, a gente vai atuar no Brasil inteiro e as agências não vão dar conta, não. O que a gente faz? Vamos pegar e vamos credenciar alguns players aí no Brasil inteiro e essa galera vai começar a atuar com crédito. E, bom, a gente participou do projeto piloto. O projeto piloto começou São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre. E aí, desde aquela época, então, eu faço parte dos primeiros correspondentes bancários do país. E de lá até aqui a gente construiu, hoje a gente tem 4 escritórios, a gente atua quase todo o Rio Grande do Sul, tem um escritório em Florianópolis também. E aí, todo esse período aí no mercado imobiliário me deu notoriedade que eu consegui, além de atuar nos mercados regionais, também aí partir para o mercado de educação, que é uma coisa que eu me descobri e gosto muito. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque tu é um player do mercado onde tu dá muito curso, né? E hoje o mundo digital as pessoas são um pouco acanhadas, né, no mundo digital, e quem está no mercado digital acaba se destacando. Eu queria que tu falasse um pouco desses teus cursos. Claro, com certeza. Isso começou, né, em 2022. Na verdade, é um mercado que é recente, o mercado digital. Vamos botar aí, se a gente for pegar a expansão do mercado de educação digital, porque a gente tinha uma educação tradicional e até aí tudo certo. A gente fala daí, para corretor de imóveis, tínhamos TTI, algumas raras pós-graduações, MBA, alguma coisa em mercado imobiliário, enfim. Mas educação mesmo tinha alguns cursos pré-pandemia, mas o pós-pandemia foi aonde se destacou, que a gente vê que a parte toda de digital, porque as pessoas não podiam sair de casa, em primeiro lugar, começou a crescer muito, tanto no digital fora mercado imobiliário, mas veio junto
né, para o mercado imobiliário. Alguns players começaram a crescer aí. A gente pega aí Ricardo Martins mesmo, né? Ele já tinha uma exposição no digital, mas educação ele começou logo após, nesse período. Não foi muito diferente comigo. O que eu via, né? Como o meu escritório no Sul hoje é um dos maiores do país, né? A gente tem um time grande, mais de 20 pessoas só nesse escritório daqui. Eu já atuava muito como mentor de outros correspondentes, né? E nessa época era correspondentes. A pessoa, né, dentro do Rio Grande do Sul aqui, eu tenho um escritório, por exemplo, em Cachoeirinha, tenho um escritório em Novo Hamburgo. Um cara ia se credenciar lá em Esteio, por exemplo, em outra cidade. A Caixa, muitas vezes, não tinha como treinar esse cara. O que eles faziam? Eles me ligavam: Murilo, pô, tem um cara novo aqui e tal, tem como tu dar uma força para ele? E aí, às vezes, o cara chamava: não, manda ele vir aqui no escritório. Fazia ali, mostrava: cara, é assim, assado, quando acontecer isso, faz isso. Fazia uma mini mentoria. Isso há 10 anos atrás, né? E o tempo foi passando, os escritórios foram crescendo. Quando veio pandemia e logo ali 2022, eu falei: cara, um monte de gente precisa de ajuda. Eu via pelos corretores que são atendidos por mim, né? Porque quem que é o grande parceiro aí do correspondente bancário? As imobiliárias, os corretores e as construtoras. Esse é o meu cliente. Quem está comprando é, na verdade, um intermédio, porque eu atendo meu cliente, que é o corretor. Eu consigo crédito, né, para o teu cliente, mas quem é o meu cliente é tu. Por quê? Porque tu me traz, às vezes, 20 negócios durante um ano. Sim. Enquanto aquele cara vai comprar comigo uma vez, talvez daqui a 4, 5 anos, faça outro financiamento. Então, meu parceiro, eu falo isso abertamente nos escritórios. Cara, meu cliente é o corretor, é a construtora, né? E aí eu comecei a perceber que os corretores que eu atendia e que eu ensinava, né? Eu falava: cara, quando acontecer tal coisa, você faz isso. Quando acontecer assim, você faz aquilo. Esse cara que ele começava a entender as regras do jogo, ele facilitava muito a minha vida. Porque a grande maioria dos players, eles querem segurar o conhecimento. Ah, eu sei, vem aqui que eu resolvo para ti. Só que, cara, a gente pega o escritório. Hoje eu tenho 20 pessoas, mas eu tinha 7, 10 anos atrás, 6, 7 pessoas. Se eu tivesse que resolver o problema de todos os clientes da cidade, eu não vivia. E aconteceu isso durante muito tempo. Comecei a perceber que, cara, se eu ensinar esse cara, ele me traz pronto. Eu falei: isso é fantástico. Ele vende mais, ele já sabe como resolver, ele não precisa me ligar, ele mostra autoridade para o cliente dele, porque ele soluciona. Pô, eu sou autônomo, o que eu faço? Cara, fala com o teu contador, faz isso. Não precisa ser eu para falar. E eu comecei a ensinar esses caras. E, né, a gente fala aí, hoje eu tenho mais de talvez 500 parceiros na região metropolitana. E a gente começou a doutrinar. E eu percebia que esses caras aí, que entendiam mais, me traziam mais negócio. Eles começavam a me trazer os negócios prontos e comecei: cara, esse cara aqui está se destacando. Às vezes algumas imobiliárias crescendo pra caramba, e hoje, né, até aqui no litoral, até usa um pouco menos de crédito, eu percebo isso, né? Eu veraneio sempre aqui em Capão da Canoa e tem muito pessoal que faz negócio sem crédito, mas ainda assim tem também um mercado de crédito pujante, né? Ele está crescendo muito. Desculpa te cortar. Pode, não, aqui é... é papo reto, de amigo para amigo. Cara, o mercado cresceu muito. Os financiamentos, hoje, o ano passado, 50% dos clientes que a gente atendia queriam um financiamento. Isso é bom demais. É bom porque teve uma menina que eu entrevistei aqui, que também pode falar um pouco sobre isso, que o financiamento ele pode para todos, porque na minha visão, que eu tinha um ano atrás, e eu tenho 32 anos de mercado, o financiamento era para o resto da vida. Então, eu tinha aquela ideia de que, por que eu vou financiar, vou sujar meu nome lá, vou ficar o resto da vida, nunca mais vou poder sair desse financiamento. E hoje a regra mudou. Hoje tu quita, tu já faz outro. Eu queria até que depois tu falasse um pouco disso, mas Murilo, cara, está crescendo muito, sabe por quê? Porque é uma garantia a mais para os dois lados. Aquele negócio, eu vou comprar em 100 meses da consultora, esses 100 meses pode dar problema no meio caminho. E ali fica melhor para todos, e principalmente para o corretor, né, que faz todo o trabalho. Mas meus parabéns, que é uma história muito bonita. Eu queria que tu falasse um pouco desses financiamentos também. Claro. Não, com certeza, né? E isso é bacana para eu estar ouvindo aqui, que aumentou bastante, porque eu vinha para cá há muito tempo e o pessoal falava isso: cara, a gente usa pouco. E a gente vê que vai crescendo a linha do crédito, porque o crédito realmente, para o incorporador, se a gente falar de um financiamento de 100 meses, ele entrega uma obra em
talvez 3 anos, enfim, ele ficar com um risco atrelado durante mais 6 anos para frente, é complicado. No financiamento ele pega toda essa grana aqui, traz para valor presente e vai para outra obra, né? Em vez de, porque querendo ou não, esse financiamento direto, ele acaba sendo um banco, né? Então ele tem daqui a pouco uma carteira de 200 clientes, ele tem que cuidar de inadimplência, cara, joga pro banco, me dá o dinheiro aqui, meu negócio é obra, né? E eu sou totalmente adepto desse business, né? Eu sou engenheiro civil, inclusive, sou pós-graduado em engenharia diagnóstica, então o mercado de construção também eu conheço um pouco e faço muita consultoria para construtora, então a gente acaba trocando isso, risco, né? O que a gente faz? Teve um construtor que me falou assim, cara, é outro mundo, ele comprou o terreno e ele financiou 1 milhão e ele construiu a casa e aí tinha uma carência. Resumindo, ele pagou só 3 parcelas do financiamento e vendeu a casa. Cara, isso é incrível, né? E quitou, quitou o imóvel, e eu digo, cara, é outro mundo. Isso aí a gente chama, né, de alavancagem, né? Cara, por que eu vou... Aqui tem muito, né, condomínios de alto padrão, daqui a pouco tu vai comprar um terreno por 800 mil reais, vai botar mais uma casa de 1,5 milhão, gastou 2.300 e vende a 4, né? Mas eu posso fazer isso sem botar os 2.300, né? O banco me financia hoje 70, ano passado 80, pode ser que mude, mas em média era 80%, né? Então, em vez de botar os 2.300, eu preciso colocar 1.800, 1.700, perdão, eu financio 1.700 e eu coloco só 20%, boto 400 mil para fazer o mesmo imóvel, e aí as pessoas pensam, mas tu tem que pagar os juros é só sobre o período. Esse teu amigo, né, ele pagou juros só sobre aquele período que ele ficou com o dinheiro emprestado. Depois, o próprio cliente quitou o financiamento dele, porque a gente pega, isso é um negócio legal de falar, que é o que tu falou no início, a gente fala assim, a taxa de juros é por ano justamente porque tu paga só durante os anos que tu tem. Então a taxa de juros tu vai pegar hoje, a taxa tá cara. Hoje a taxa caixa a gente vai falar 10% ao ano. Então se tu pegar esses 2 milhões para fazer essa obra, tu vai pagar 10% ao ano. Ou seja, tu vai pagar 10% dos 2 milhões, tu vai pagar 200 mil. Se tu botar na tua conta, né, que uma casa de 2 milhões e 300 ali, que tu ia vender 4 milhões. Cara, tu vai pagar 200 mil de juros. Pô, 200 mil é um valor razoável. Mas tu pode fazer 4. Porque tu ia botar 2 milhões, agora tu vai botar 400 mil. Então tu pode botar 400 aqui, 400 ali. E tu acaba tendo uma lucratividade muito maior. Isso a gente chama de alavancagem, né? O uso inteligente do crédito. O pessoal tem feito muito, inclusive, eu tenho amigos que ensinam isso, né? Que ensinam, cara, eu vou te ensinar a construir com o dinheiro do banco. E isso é incrível, isso para a pessoa física, né? Construtora faz isso há 10, 20, 30, 40 anos, já pega um dinheiro do banco para construir. A ideia é a mesma, né? Mas deixa eu só voltar onde a gente chegava no hoje, né? Como é que eu entrei nesse digital, só para finalizar ali, e a gente entrar no outro assunto. Aí, depois de tudo o que houve na pandemia, eu, né, vi que esses players que começavam a entender mais de crédito, eles faziam mais negócio, eles vendiam mais. Eu falei com um amigo de um amigo, né, e aí que vai esse mundo do network, indicação, hoje a gente está aqui se conhecendo, um amigo de um amigo, eu falei, cara, eu sei que se eu ensinar essa galera aqui, eles vão entender isso de crédito e eles vão vender melhor. Eles vão conseguir resolver problema lá na ponta que eles nem sabiam que existia. Eles vão conseguir pegar um cliente que eles achavam, cara, esse cara aqui não tem condição nenhuma de comprar. Eu falei assim, não, mas tem sim, cara, tem caminhos por aqui. Ou muitas vezes eles vão pegar um cliente que não tem condição de comprar e eles vão botar dentro do carro, vão visitar um monte de imóvel e vão só perder tempo. Eu quero mostrar para ele como que ele enxerga que aquilo ali é realmente um cliente ou não. Cara, eu sei que se eu ensinar isso aqui para as pessoas, vai ajudar a vida delas, vai ajudar o mercado imobiliário. E aí ele falou, cara, tem uma pessoa para te indicar. Tem o Gui, que é o Kaká, meu sócio hoje, e ele falou, cara, fala com ele que ele vai te colocar nesse mundo digital e a gente vai conseguir ensinar o que tu tem para as pessoas. E aí, na verdade foi no final de 21, ele me apresentou o Guilherme, e aí fui tomar um café, que nem a gente está agora aqui, e falei, cara, mesma coisa, né? Cara, eu sei fazer isso, já treinei uma galera, preciso ensinar isso para os outros. Aí o Guilherme falou assim, Murilo, cara, eu já tenho alguns experts, eu sei como funciona esse mercado, a gente já está no mercado de educação, eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Se tu fizer o que eu vou te dizer agora, a gente parte para a próxima etapa e a gente vai ensinar para o Brasil inteiro. Só que
tu tem que fazer isso aqui que eu vou te dizer. E talvez aí seja o que a gente falou agora no início da conversa, Marcos, que tem poucos players hoje fazendo, né, a parte educacional. Por quê? Porque para te fazer a parte educacional, tem que fazer o antes ali, que é o quê? Ele falou, cara, se a gente vai fazer isso digital, tu tem que estar no digital. E, cara, eu era low profile total. Postava pouco. Nunca gostei de rede social, né? Postava assim, ia tomar uma cervejinha, ia tomar um drink, um postzinho, e era isso. Nunca gostei. E ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, tu tem que postar 2 vezes por dia no teu feed, tu tem que fazer 8 stories e a gente vai começar a fazer uma live por semana. E aí eu falei, puta que o pariu, né? O que eu faço agora? Eu falei, cara, tô aqui, vambora. Isso foi em 2021. Moral da história ali, 2021. Primeira semana eu comecei a fazer um pouco, aí começou o negócio de trabalho, estresse, eu estava num momento complicado ali, com uma demanda gigantesca, a pandemia foi o melhor momento, talvez do mercado imobiliário, mas do crédito foi o melhor disparado, porque a Selic bateu em 2%, foi a época que a gente prestava para todo mundo, dinheiro barato. Moral da história, fiz o que todo mundo faz. Nada. Não produzi, porque, cara, te vê por aí, né? Você fala com o cara do marketing, o cara, eu tenho que postar. Ah, mas eu não tenho. Fiz o que todo mundo faz. Nada. Só que aí, depois de um ano, e aí parece que, às vezes, eu não sei no que tu crê, pode ser Deus, pode ser destino, pode ser o que for. Um dia eu falei assim, cara, tá errado. Aquela conversa que eu tive com o Guilherme, cara, por que eu não fiz? Vou fazer. Liguei pra ele e falei, cara, a gente pode se encontrar amanhã de novo, pra conversar de novo, outro café. Sentamos para tomar um café. Daí eu falei, cara, olha só, eu sei que você já me falou antes, mas agora eu vou fazer mesmo. Daí eu lembro que ele falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, Murilo, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho com 10 pessoas por mês. A minoria faz. Se tu fizer, vai dar certo. Cara, daquele dia em diante, aí vocês podem ir no meu Instagram, rolar lá para baixo, assim, ó. Foi julho de 2022. No outro dia, eu comecei a postar todos os dias, e de lá até hoje, tu vai ver, não tem nenhum dia sem postagem. Cara, postar do jeito que dá, né? Porque o conteúdo, eu sabia o que eu fazia, né? Cara, os vídeos é terrível. Se tu for lá olhar, eu passo vergonha com aquele vídeo. Mas eu fui lá e postei. E dali em diante, cara, com frequência, com estratégia, a gente começou a mostrar para o mercado imobiliário da importância do crédito. E dali para cá, hoje, né, eu já treinei, eu tinha um treinamento que chamava Jornada do Financiamento. Foram 10 edições. Nesse treinamento eu treinei mais de 100 mil corretores de imóveis. Caraca! Mais de 100 mil. Tem bastante seguidores, né? Tenho bastante seguidores. Hoje eu tenho 250 mil e um público muito qualificado, porque a gente vai só no mercado imobiliário. Porque tem gente que pensa, mas tem gente que quer financiar, segue o Murilo. É muito pouco. Porque eu posto tanto sobre o mercado imobiliário que o cara que quer comprar o imóvel, ele compra e depois ele deixa de seguir. Porque aquilo, né, ele não quer mais saber daquilo ali, ele já fez o negócio dele. E aí, tanto que eu tinha a Jornada do Financiamento, foram 10 edições. Aí a gente está fazendo um novo evento agora que chama CCI, que é Conexão Crédito Imobiliário. O primeiro que eu fiz foi agora, em janeiro. Foram 21 mil pessoas inscritas, sendo dessas em torno de 18 mil corretores, né? Então eu fiz ali essas aulas em janeiro, são 4 aulas gratuitas, que eu mostro, né? Eu trago o crédito, mostro ferramenta, eu entrego um monte de coisa e ao fim eu oferto, né, para o cara fazer parte da minha comunidade, que hoje a gente tem cerca de 3 mil alunos, né? E aí essa foi o caminho pelo qual eu comecei a chegar no digital e ir para o mundo de palestras, enfim, mostrar que o crédito hoje, ele é simbiótico com o mercado imobiliário. Inclusive, a gente perdeu a oportunidade de ter ele na nossa palestra, na imersão alto padrão, que vai ter agora dia 15 de abril, mas vai ter outra. Vamos ter a oportunidade, com certeza. O ano passado tu viajou, fala um pouco das partes de palestra. O ano passado tu viajou quantas vezes? Cara, eu peguei mais de 120 voos no ano passado, foram mais de 60 palestras, dentre elas, eventos muito grandes como Connect Mob. Fui talvez a primeira palestra de crédito imobiliário do Connect Mob sozinho, né? Normalmente tem alguns painéis, enfim, fiz uma palestra do Connect Mob lá, o público mais de 7 mil pessoas, né? É o maior evento da América Latina no mercado imobiliário. Outros eventos grandes que eu participei, daí, Norte, Nordeste, fui para Rondônia, todo o país. Eu visitei, acho que foram 17 estados no ano passado, justamente por essa necessidade do pessoal entender de crédito. É uma carência muito grande. Muito. Muitas construtoras, elas me chamam, né? Agora,
Mês que vem, por exemplo, a Cyrela. Eu vou fazer um evento para 2.000 pessoas na Cyrela, em São Paulo. A Cyrela, ela tem hoje, em São Paulo, no Grupo Vivaz, que é o grupo econômico, 1.200 corretores. Os caras me chamaram e falaram: Murilo, a gente precisa fazer um projeto para esse ano, porque a gente tem muito corretor, alguns já entendem bastante. O conhecimento a gente sabe que é isso, né? Cara, tu tem o cara alto nível, médio, o cara que entende pouco, a gente precisa jogar essa régua para cima. E eles começaram a perceber isso. Quanto mais eles entendem de crédito, e aí, quando a gente fala de econômico, cara, é 99% crédito. Porque o crédito é o corretor que entender que o crédito é a solução do cliente dele, a venda está feita, né? Está feita. No econômico mais ainda, né? No médio alto a gente usa muito, no luxo depende. E depende, mas se o cara tiver aí uma inteligência financeira, vale a pena. A gente vai pegar o caso agora do próprio Primo Rico, financiou 32 milhões na casa do Neymar. Eu fiz um post até sobre isso, né? O Thiago Nigro, né, que falava muito de aluguel, que valia a pena alugar, ele foi lá e fez um financiamento, né? Fez pelo BRB. Sim. 32 milhões financiado, porque ele fez a conta e ele falou que valia mais a pena ele pagar o financiamento que alugar. Olha que incrível, né? Isso no alto luxo. Então, cada vez mais a gente está mostrando aí para esse mercado que vale a pena o cara alavancar. Que é nada mais, nada menos que a gente falou agora há pouco. Cara, por que eu vou construir com o meu dinheiro se eu posso pegar emprestado, construir e vendo? Por que eu vou pagar do meu dinheiro aluguel se eu posso pegar o dinheiro do banco, eu pago um juro para ele, mas eu ganho a rentabilidade do imóvel? Né? Então, tem várias nuances que a gente ainda pode mostrar para o mercado, apesar de a gente ter evoluído muito nos últimos 3 anos, talvez, no mercado educacional. O mercado imobiliário cresceu muito em conhecimento, mas a gente tem um caminho longo ainda pela frente. Né? Você sabe que eu vendi uma casa no Bosques, 13 milhões, e ele colocou 1 milhão em dinheiro e financiou 12. E aí deu uma prestação. E um dia ele tomando café aqui, Marcos, vendi o financiamento para outro banco e diminuiu a parcela em 20%. Portabilidade, cara, incrível, incrível. Tem a lei da portabilidade, inclusive, ela mudou. Antes, como que funcionava a portabilidade? Eu tinha o banco, aqui a Caixa, por exemplo, eu ia fazer uma portabilidade. Aqui no Sul a gente tem o Banrisul. O Banrisul é um banco que fazia portabilidade boa. Então, tu tinha, às vezes, isso eu uso muito no momento de agora, tá? Ah, Murilo, não quero financiar agora porque a Selic está alta. Pô, a gente está com uma Selic em 13,75, com tendência ainda de subir mais. Não vou fazer o financiamento porque a Selic está cara. Cara, eu digo o contrário. Quem quer investir em imóvel, tu tem que comprar quando a Selic está cara. Por quê? Quando a Selic está cara, tu tem muito mais oferta, porque tem menos gente procurando crédito. Em 2021, quando a Selic estava em 2%, tu fazia uma simulação, a parcela dava lá embaixo, todo mundo queria comprar. O que aconteceu com os preços? Subiu pra caramba, porque tu tem muita gente, cara, agora é o momento de comprar. Mas o cara que investe, se ele comprar agora, com crédito, Selic alta, ele pega uma oportunidade. Quando a Selic cair, vai ter muita gente querendo comprar, esse imóvel vai subir de preço, e aí ele faz isso. Comprei agora, com uma taxa de 11%, por exemplo. Daqui a 2 anos, a taxa está 8%, o cara faz isso. O cara fala assim: ô, Banrisul, eu tenho esse financiamento que eu fiz lá em 2025 com a taxa de 11%. Tu troca para mim, posso fazer a portabilidade para 8 agora? Eles fazem. E o que acontece? Reduz a parcela. E agora mudou a lei. Antigamente, o que era? Tu fazia um financiamento novo, que quitava esse aqui. Tu tinha que cancelar uma alienação na matrícula e criar uma nova, certo? Hoje em dia mudou a lei da portabilidade. Hoje em dia tu só faz uma verbação, dizendo o banco X não é mais dono, agora é só o Y. Antes tu gastava em torno de 1%. E Murilo, tu que é especialista nessa área, como é que baixa a parcela? É isso que eu não entendo. Como é que tem um valor? Daí baixa, 20%. Legal, é isso aí. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque tudo vai do saldo devedor. Por exemplo, o teu cliente ele tinha 12 milhões de saldo com uma taxa, por exemplo, de 10%. Vamos botar aí. Então, ele tinha 12 milhões a 10%. O que o banco faz? Ele pega esses 12 milhões e fala assim: olha, tu vai me retornar esse dinheiro aqui com juros em 20 anos, por exemplo, a uma taxa de 10%. Então, a conta de padeiro, vamos fazer a conta meio burra, tá? 10% ao ano vezes 20 anos, 200%. Ele vai me pagar 200% do valor em 20 anos. Claro que é juros sobre juros, então o cálculo é diferente, mas ele pega esses 12 milhões, divide pelo tempo, que são 240 meses, vai dar uma parcela de X com os juros. Quando ele pega e leva para outro banco, essa minha dívida era 10. Eu estou levando, agora é 8. O que o banco faz? Beleza, agora é 8. Eu pego essa dívida aqui e te empresto pelos mesmos 20 anos, só que em vez de te cobrar 10% ao ano, eu te cobro 8%. Então, os juros, em vez de ser
10% vezes 20 anos é 8% vezes 20 anos, ou seja, 160%. Então ele pega aquele valor de 160% da dívida, divide pelo prazo, enfim, faz as contas e traz a valor presente. Então a parcela do cara baixa porque ele paga menos no fim. Porque ele pagava 10% ao ano, agora vai ser 8% ao ano. O banco calcula, tu tem que me pagar esses Mas então um banco quita o outro. Quita o outro. Se, por exemplo, ele tinha 12 milhões na caixa e foi o Banrisul que trouxe o crédito mais barato, o Banrisul vem, toma os 12 para ti aqui, a dívida é minha. Porque o banco vai pegar esse dinheiro, ele deu 12 lá, mas ele vai ganhar talvez 15, depende 20, depende do prazo do financiamento. Mas ele paga o outro banco recebe de volta todo o dinheiro. Tá. Nessa parte assim de cursos, o que já te chamou a atenção assim porque a gente é leigo, né? Eu sei que eu fiquei surpreso quando fizeram um treinamento com a gente aqui. Eu digo, mas como a gente é leigo, né? A gente está 30 anos no mercado e é um mercado gigante. Claro que a praia a gente trabalha com alto luxo, a gente não tem o Minha Casa Minha Vida. É uma pena, né? É uma pena, porque eu fui em São Paulo, eu tenho ido muito a São Paulo. Em São Paulo, os prédios que estão sendo construídos na ideia Minha Casa Minha Vida é uma das coisas mais lindas, prédios bem montados, tudo pronto, tudo bonito, tudo. Porque hoje eu vejo que o jovem, ele quer um cantinho para ele. E esse canto dá perfeito para ele, consegue pagar a prestação dele. Então, lança prédio, vende, o pessoal vende uma quantidade assim. Tem incentivo demais. Para te ter uma noção, né? Só o Grupo Vivaz, que é da Cirela, em São Paulo, no passado eles venderam 1,8 bilhões e a perspectiva desse ano é 3 bilhões, um crescimento de quase 100% de um ano para o outro. Então, o econômico está vindo com realmente muita força. Não, e os prédios que eu fui visitar são prédios que eles têm lá seus 20 andares, 25 andares, não tem estacionamento, ele só tem uma vaga para deixar um deficiente, um cadeirante, ele não tem... mas ele tem toda a infraestrutura como se fosse a portaria de um hotel e os quartos, só que são belíssimos, o quarto bonito, as mobílias que colocam são muito bem pensadas, eles estão muito na nossa frente, muito na nossa frente. E eu vejo muito isso, eu viajo o Brasil todo, né? E querendo ou não, isso é um ponto legal que tu está trazendo, e a gente fala da parte de educação e de palestras. Eu digo para as pessoas, participem de eventos. Cara, sai da tua bolha. Por quê? Eu vou falar pelo meu pai, tá? Meu pai trabalha desde 97, a gente atua juntos até hoje. Meu pai é um gênio do mercado, assim, eu sou fã dele, mas o meu pai é um cara que nunca saiu dessa região para ir para São Paulo ver como é que está o mercado. Então, existe muito isso, né? E meu pai é muito bom no que ele faz. E mesmo assim, existe uma carência das pessoas irem entender outros mercados e trazer para cá. Porque, aqui mesmo, tá? Te falo por agora. Eu já estou dando consultoria para algumas construtoras aqui próximo para construir dentro do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o pessoal falou, cara, mas por que a gente não faz ali? Será que não tem gente para comprar? Eu acho que tem, claro, né? Exatamente. Então, cara, tô vendo alguns empreendimentos bem grandes que o pessoal tá vindo para cá, para outras regiões litorâneas, porque o litoral, cara, o litoral tem muito espaço. E aí, essa parte da educação e de viajar, pessoal, quem puder, né? Se puder deixar uma mensagem, quem puder, se planeja, né? Uma passagem hoje para São Paulo e de volta, se for para comprar daqui a 2 meses, cara, às vezes é o valor de uma passagem de ônibus, né? Tem passagens em conta, tem eventos muito em conta. E, cara, o que tu faz de networking nesse evento e o que tu traz de inovação, uma ideia muda o jogo. Uma ideia muda o jogo. Eu mesmo, quando eu estive lá, eu vejo o que eles querem. Eles querem um canto, eles querem que seja próximo do metrô. Eles não querem carro. Simplesmente eles não querem carro, porque hoje o carro, em algumas grandes metrópoles, se torna um incômodo, uma incomodação. Então, o que eles querem? Um cantinho perto do metrô, tudo bonitinho, organizado para receber sua namorada, seu namorado, seus amigos. E é muito interessante.
porque a gente, o gaúcho, ele é motivado pela ostentação, pelo carrão, e daí tu vai para grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia, cara, eles têm outra mentalidade, eles são ali, é estudar, é um metrô perto, uma vida mais simples, uma vida mais digna. Qualidade de vida, né? Qualidade, entendeu? Então, os prédios são pensados nisso. E eu vejo assim a velocidade da construção, porque ainda aqui o Rio Grande do Sul é muito voltado do tijolo, né? Tijolo. E esses dias meu filho estava perguntando se mudava a infraestrutura. Sim, muda tudo. É menos ferro, é menos tudo. E eu tenho, como eu vou muito a São Paulo, eu alugo muito desses imóveis. Airbnb. Isso. E é magnífico, muito magnífico. Tem um movimento muito grande que o Aleph fez lá da House, né? Prédios inteligentes. O slogan é prédios inteligentes. Eu já fiquei num deles, por sinal. Eu fico seguido. Por quê? Né? Agora tem vários na mesma linha. Cara, eles te entregam, eles falam assim, a moradia é o ticket mais caro da prateleira, né? Por que eu não entrego outras coisas junto? Então, cara, tu aluga lá e tu pode, no hall, alugar, por exemplo, coisas que... Imagina, tu vai viajar ou tu quer morar nesse prédio mesmo. Cara, os caras te alugam o que tu quiser. Tu pode alugar uma air fryer, então não precisa ter para todo dia. Tu usa todos os dias? Não, usa uma vez por semana. Então tu pode ir lá embaixo alugar, ferro de passar, tudo. E tem mercadinho. Tem mercadinho. Cara, eu acho incrível essa ideia de vou te entregar realmente tudo que tu precisa num prédio. E já tem muito prédio do econômico com todas essas funcionalidades, né? São Paulo mostra isso. O que tu falou do metrô e dos carros é exatamente isso aí. Tem um amigo meu que é o Pedro, até quem quiser seguir, @escola de imóveis. Ele ensina, olha só o que ele faz. Ele ensina investidores, pessoas assim, eu quero investir no mercado imobiliário e eu quero investir em aluguel de temporada, no Airbnb. Ele faz exatamente isso. Ele diz, cara, olha as regiões onde tu vai alugar. E ele sempre diz, se tu alugar São Paulo, próximo a metrô, não tem erro. Porque as pessoas não precisam de carro se elas estão próximas ao metrô, né? Isso mostra o quanto, às vezes, a gente, por estar em outra região, acha, pô, essencial ter uma vaga. Depende, né? Depende de onde tu tá, da visão, quem compra, quem é o teu público comprador, né? É verdade. Tu sabe que abriu muito minha mente. Principalmente usufruir. E a parte mais que eu viajo bastante o mundo. Eu tenho 49 países que eu viajo e eu adoro ficar em hostel. Porque ele tem mais vida. Uhum. Ele não é frio igual hotel, uma pessoa do outro lado do balcão. O hotel é frio. E eu adoro hostel. E eu fiquei nesse imóvel que tu falou, nessas condições, e eu me senti como acolhido, como se fosse casa. Pô, tinha um mercadinho, tudo era bem pensado, tudo que era pequenininho, mas era tudo perfeito. Para mim, que vou ali. E aí eu falei com alguns moradores, tem uns estudantes universitários que moram mensal. E tudo foi através do financiamento. Exato. E o financiamento, a pessoa física, os caras comprou, e aí, isso que eu falei ali no início, que as construtoras já utilizam disso há muito tempo, né? Ou esses prédios, cara, muito pouco dinheiro é colocado da construtora. Ou é colocado para o banco, ou é colocado para um fundo. Que a ideia é a mesma. O fundo empresta o dinheiro, pega uma rentabilidade. O banco também, né? E aí, por isso que, se a construtora faz isso há 20, 30, 40 anos, por que o investidor ou o cara que quer morar não vai fazer também, né? E aí eu mostro por A mais B, durante as palestras, enfim, eu trago ferramentas para mostrar, para o corretor falar assim, cara, quebrar as objeções. Porque quais as objeções do cliente quando a gente fala de crédito? Vou pagar muitos juros? Eu vou pagar muitos juros, talvez seja maior. A parcela é muito cara, né? E também vou ficar preso nesse imóvel. Mas, Murilo, entre pagar uma prestação ou um juro, mas é teu, né? Pior é ficar no aluguel, né? Que é um aluguel que aumenta, né? Quando a gente pega uma prestação, a gente tem 2 modelos. Saque, que é decrescente, ou seja, a parcela vai baixar, ou a price, que é constante. O aluguel, IGPM, né? Cara, se a gente for pegar IGPM na pandemia, chegou a bater quase 30% no ano. Né? Aqui vocês tiveram alguns reajustes
Eu tive que renegociar muitas. Eu só trabalho com lojas comerciais, né? Eu tenho as minhas e tenho de clientes e eu tive que renegociar todas. Porque ele deu um salto muito grande, né? Claro, o pessoal entendeu naquela época que foi uma coisa atípica e conseguiu renegociar. Mas, querendo ou não, o aluguel só sobe. Então, quando a gente fala nessa troca do financiamento pelo aluguel, cara, eu bato muito forte nessa tecla, porque eu não vejo sentido em a pessoa que se ela puder fazer a troca do aluguel por um financiamento, mesmo que muitas vezes, né, ela não consiga, não vai ser no mesmo prédio, às vezes vai ser em outro, às vezes mais afastado, mas ao longo prazo, cara, isso é incrível. Eu trago uma quebra de objeção, que eu dou um exemplo que é assim. Hoje, se tu for financiar 200 mil, aí o cara fala assim, mas financiar é muito caro, porque eu vou pagar 3 imóveis. Isso é muito comum, tá? Por quê? Se tu entrar no simulador lá da Caixa, tu vai fazer a simulação, faz a simulação bonitinho, 200 mil reais. Aí tem um botãozinho que tu clica, que aparece em demais parcelas. Tu clica, ele te dá todas, da primeira até a última. Não sei se tu já viu isso. Já vi. Só que tu sabe que isso, não sei se tu tem essa visão. Nós, corretores, a gente tem pânico daquilo ali, porque é uma que tu clica errado, tu perde tudo. E aí tem que começar tudo de novo. Eu falo isso, né? Eu ensino, né? Eu mostro nas minhas aulas, dentro do financiamento para meu curso, eu ensino a fazer, porque eu falo, cara, o corretor tem essa visão, mas tu imagina, se o corretor tem dificuldade, que ele atende 30, 40, 50 clientes por dia, tu imagina um cliente que chega sozinho para fazer. Esse cara tá no inferno, porque ele nem sabe onde que ele clica, onde que ele bota. Então eu mostro, cara, eu te ensino a fazer isso aqui, porque tu vai resolver a dor de todo mundo aqui. Então é um diferencial, né? Murilo, eu sabe o que eu faço? Eu indico para 2 pessoas que eu trabalho, que agora a gente vai também fazer essa parceria, porque cada um seu quadrado, não adianta, porque o financiamento ali, se eu fizer, eu até posso fazer bem feito, mas tu faz melhor. Não, com certeza. Então eu prefiro indicar. Não, com certeza. Isso sim. Mas às vezes o que eu digo é ter um nível de conhecimento ali para ajudar naquele momento o cliente. Às vezes, sim, aqui o cara chega... simulação. Isso, vou te... Ou também quebrar as objeções. Por exemplo, a que eu estava trazendo é o seguinte. Ele acha que o financiamento é caro porque ele vai lá, ele clica nessas demais parcelas e aí tem um lugar que aparece, total pago. E aí, tu botou 200 mil, se pegar um financiamento SPP com a taxa de hoje, vai dar mais ou menos uns 600 mil de total pago. E o cara olha assim, não, mas eu vou pagar 600 mil por esse imóvel? Não, mas esse imóvel vale 200. Como assim? E aí eu falo, cara, mas olha só. Primeiro que, né, só vai pagar 600 mil se tu pagar nesse prazo, que é 35 anos. Então, eu falo o seguinte. Primeiro, tu vai pagar 600 mil nesse imóvel se tu pagar todas as parcelas, mas tu vai pagar em 35 anos. Aí eu falo normalmente pro cliente, né? Cara, só imagina, não precisa nem me contar. Que idade tu vai ter daqui a 35 anos, né? Hoje eu tô com 34, né? Eu falo assim, cara, eu vou estar com 69. Então, o cara já se joga no futuro, né? Não, mas é muito tempo, 35 anos. Sim, é muito tempo. Imagina só, vamos fazer diferente. Tu acha que os juros é caro? O banco está te prestando 200 mil para te pagar 600 em 35 anos. Vamos fazer o seguinte. Tu me empresta 200 mil hoje, em 2059... Não, 2060, a gente está em 2025 já. Em 2060 eu te devolvo 600. Péssimo negócio para ti, né? Imagina, quanto que vale em 2060 esses 200 mil reais? Vale muito mais do que os 600 que eu vou te devolver. Com certeza. Né? Então, cara, pagar 3 imóveis, pagar 600 mil em 35 anos é uma dívida muito barata. Mas ele também pode amortizar, né? Isso, sem contar que ele pode amortizar. Esse seria no pior caso, que ele fala assim, não, mas eu vou pagar 600 mil. Cara, o pior caso, se tu nunca amortizar, se tu pagar parcela por parcela, tu vai pagar 600 mil. E ainda é muito barato, porque o financiamento imobiliário, ele tem a característica ainda, né, que ele corrige só pela TR. Então, esse 600 mil é corrigido só pela TR, enquanto o teu dinheiro corrige pelo IPCA, no mínimo. Né, pela inflação. Então, o que acontece é o dinheiro do banco, o empréstimo do banco, ele corrige muito pouquinho. Cara, TR corrige 1% quando a Selic está alta, acima de 8,5%. Selic abaixo de 8,5%, TR é zerada. Então, não tem correção. São créditos sem correção. É muito barato tu não ter correção durante 30 anos. E o teu imóvel, sim, ele está corrigindo. Então, tu pegou o dinheiro do banco, tu pegou os 200 mil para pagar 600, mas aí o outro ponto que eu chego é o seguinte, a Abrainc,
que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, ela diz que no período de um financiamento, no torno de 30 anos, o imóvel tende a valorizar de 7 a 9 vezes. Ou seja, se eu vou pagar 3, mas eu vou ter 7, 8 ou 9 imóveis, ainda assim vale a pena. É só tu pegar um imóvel aqui que tu escolhe e ver quanto é que ele valia 30 anos atrás, né? Sim. E me diz uma coisa, alguma lembrança de algum negócio que tu tenha fechado? Não, pode ser por valor, pode ser alguma coisa que te chamou a atenção, que te emocionou na assinatura desse financiamento. Na assinatura de financiamento, cara, eu tenho vários negócios. Eu tenho, na verdade, não é um negócio, mas eu tenho uma pessoa, um case, de um amigo meu da faculdade. O primeiro financiamento que eu fiz dele foi lá por 2010 ou 2011, foi logo que eu entrei na faculdade. E aí eu gosto de mostrar como esse mercado pode ajudar as pessoas. Naquela época, ele trabalhava e ganhava um salário mínimo e pouquinho, né? Um salário mínimo e meio, mais ou menos. Ele era estagiário e ele comprou um imóvel no centro de Porto Alegre. Na época, cara, se eu não me engano, era 60 mil reais. Era um imóvel bem pequenininho no centro de Porto Alegre. Eu estudei na PUC, no Rio Grande do Sul. Isso aí em 2010 para 2011. Então, a gente está falando aí de 14 anos atrás. E eu lembro que naquela época, já trabalhava desde 2006, 2007, né? Então, já entendia de crédito, estava ali no mercado há um tempo. E eu falava, cara, financia, porque ele estava alugando, né? E ele, cara, vou financiar. Na época ele conseguiu, porque já era Minha Casa Minha Vida. Ele comprou esse imóvel no Minha Casa Minha Vida lá em 2010, né? O Fabiano. E aí, cara, a gente passou a faculdade toda juntos e tal. Deu 5 anos, ele me procurou, porque ele tinha vendido aquele imóvel de pouquinho para comprar um outro. 5 anos. Ele vendeu aquele imóvel de 60, eu não lembro quanto que foi, mas vendeu tipo 200, 200 e pouco. Ele fez o upgrade. Fez o upgrade, comprou um outro. Aí, isso foi tipo 2015, ali perto da pandemia, até durante a pandemia mesmo. Ele me ligou e falou, Murilo, tu fez aquele meu primeiro financiamento, depois tu fez o segundo. Cara, deixa eu te falar. Eu quero fazer um novo, mas sabe por quê? Aquele imóvel que tu fez para mim, eu vendi. Olha só. Eu vendi aquele imóvel, ele pegou um dinheiro, não sei se foi 300, 400 mil, abriu uma empresa. Essa empresa que ele abriu em Caxias começou a dar super certo. Depois de 2 anos, cara, a vida dele tinha mudado, né? Ele trabalhava de CLT na época, ele trabalhava em banco, ele era gerente de contas, saiu, abriu a empresa dele, trabalhava com investimentos, depois foi para um outro ramo. E alavancou em 2 anos, cara, ele estava comprando imóvel comigo de 1,5 milhão, financiando ali 500, 600 mil reais. E aí ele falou para mim, cara, eu só tô aqui hoje porque eu fiz o financiamento lá no início daquele imóvel de 60 mil reais, que depois de 5 anos, quando eu fui pagando suado, ele me deu um gatilho que eu fiquei vendi, ganhei 200, 300, enfim, não lembro o valor, e depois, hoje, eu consegui vender, e o imóvel foi o único jeito, foi a única catapulta que eu tive para poder abrir meu negócio. Só que, cara, eu só tenho isso porque eu financei lá atrás. Se eu estivesse pagando de aluguel, eu nunca ia ter esses... Aí muda a mentalidade, né? Muda a mentalidade. Muda a mentalidade, eu sei, mas isso é uma coisa que eu não sabia. Eu também imaginava que eu ia financiar aquela casa lá de Minha Casa Minha Vida e ia ficar 35 anos preso. E isso eu fiquei surpreso como eu vi como mudou, as regras mudaram e estão mudando, né? Sempre mudando. Mas sim, a pessoa quita quando ela quiser. Eu faço casos de 1 ano, 2 anos, o cara tá fazendo upgrade. Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia o cara ganha um salário de 3 mil, cara, teve uma promoção, isso aqui, o cara ganha o dobro. 6, 8, 9, 10. Então, cara, ele foi para outro, ele vende isso aqui, compra um novo. E outra coisa, né, Murilo? Aquela situação dos casamentos de 30, 40, 50 anos está se tornando cada vez mais raro, né? É verdade. Nada mais prático do que cada relacionamento você começar um imóvel novo, um financiamento novo. É bom para todo mundo, né? Do que casar de novo e estar usando o mesmo imóvel onde já houve um casamento. Então, além disso, favorece até os casamentos. E quando eu vou dar palestra, eu gosto muito de trazer dados, né? Eu não sou muito do time só do motivacional, do cara, gritinho e tal. Eu trago, né? Eu trago a parte... uma parte emocional, mais séria. Mas eu gosto muito de... Cara, eu trago uma parte emocional, mas eu aterrizo em dados. Aterrizo em dados. E aí eu falo muito isso no déficit habitacional. Cara, o déficit habitacional brasileiro é gigantesco, então isso que alavanca muito o mercado imobiliário, isso que nos traz muitos anos pela frente que a gente tem no mercado imobiliário. Tem um amigo meu, o Caio,
Ele, no Instagram também, quem quiser seguir ele, @oincorporador, o Caio Lobo. Ele fala, cara, a gente ainda não viveu, ele trabalha com incorporação imobiliária, né, em Goiânia. A gente ainda não viveu os melhores anos do mercado imobiliário brasileiro. A gente compara com Estados Unidos, a gente compara com Europa, a gente olha para o Brasil, porque teve o boom não sei quando, porque teve o boom na pandemia. Cara, o melhor momento, o momento de ouro do mercado imobiliário ainda não chegou. Se a gente for pegar estatisticamente, a gente tem um déficit habitacional hoje exatamente igual ao que a gente tinha em 2008, que é o início do Mercado Minha Vida. 8 milhões de unidades. A gente criou o programa Minha Casa Minha Vida, a gente trabalha nele há mais de 15 anos e o déficit, em vez de reduzir, ele está o mesmo. Ele tá... É um mercado gigante. É muito, por quê? Muito por causa do que tu falou. Primeiro, nasce muito mais gente, né? Então a gente tem muita gente nascendo, até a curva ela está diminuindo, né? Mas nasce muito mais gente do que gente falece. E a gente também tem esse movimento muito dos divórcios, muito forte. Então, se antes tu tinha uma casa, agora tu precisa de duas. E, cara, esse movimento é o dobro ou nada, né? Tipo assim, eu tinha uma casa, eu preciso de duas. Então a gente tem mesmo uma necessidade muito grande e a gente não consegue, esse é um ponto, a indústria brasileira não consegue produzir imóveis o suficiente para suprir o déficit. Ou seja, a gente está, por mais esforço que a gente faça, eu falo muito isso quando o pessoal fala de mercado saturado. O pessoal fala, Murilo, tem uma mulher em cada canto. Tony Capô tem uma mulher... Cara, a gente tem muito corretor entrando no mercado, muito imobiliário nascendo, não porque está saturado, mas porque tem espaço. Porque se não tivesse espaço, elas não estavam aqui. Elas estavam fechando. O caminho é inverso e as pessoas não percebem isso, né? Então eu mostro isso, que a curva, né, a Abraim que fala que ela tem um estudo que ela mostra, olha, o nosso déficit de 2008 para agora, ele é o mesmo e a projeção a 2030 é ele aumentar, não diminuir. Ou seja, a gente precisa que as construtoras produzam mais e a gente precisa que os corretores vendam mais. Sim. Esse é o ponto para o futuro do mercado imobiliário. E aí eu gosto de trazer isso porque tem muito corretor que acha, cara, eu preciso fazer minha vida hoje, ano que vem, porque daqui a pouco não tem mais. Porque daqui a pouco vai ter muito corretor. E não é. O caminho é inverso. A gente tem muito espaço para crescer e a gente ainda não viveu ainda o melhor ano do mercado imobiliário, isso tenho certeza. A gente está chegando próximo ao nosso encerramento. Queria que tu deixasse um recado para tua família, falasse um pouco da tua família. Minha família, hoje, né? Minha família, meu pai, que atua comigo até hoje, do início até hoje, a gente vai atuar ainda muito tempo junto, realmente foi o que me trouxe para esse mercado. Eu sou grato, né, ao máximo. A minha mãe não é desse mercado, né? A minha mãe não é desse mercado, mas sempre me apoiou também. E olha só como são as coisas, né? A minha esposa hoje, ela é do mercado imobiliário. Não conheci ela no mercado imobiliário, para te ver como daqui a pouco as energias, né? Nos conheceu em um local totalmente aleatório, fora de contexto, mas hoje ela é dona de uma imobiliária em São Leopoldo. Hoje a gente atua juntos, né? A parte de crédito eu faço para ela e, cara, eu vou ser bem sincero contigo, a minha família hoje, ela tem muito isso de mercado imobiliário, eu sou grato demais, e ao mesmo tempo eu vejo que com essas viagens, com conhecendo pessoas, fazendo o que a gente está fazendo aqui, eu vejo que eu sou muito acolhido, né? Eu consigo me ver, a minha família do mercado imobiliário é família de sangue, mas eu tenho, cara, irmãos em São Paulo, eu vou, cara, tem irmãos de verdade, assim, que eu chego lá, eu posso, que eu precisar, os caras vão me acolher. Então, vou dizer que o mercado imobiliário me deu várias famílias aí que eu posso contar e tenho certeza que vou ter muito mais ainda ao longo dessa nossa jornada nesse mercado. Que show, porque eu vejo que tu é bem preocupado em deixar um legado, né? Em fazer o bom. E a parte para tu limpar um pouco a mente, porque tu deve ter algum hobby, alguma coisa, porque tu trabalha muito com a mente. Né? Muito. Cara, hoje o hobby que eu tenho, né? Eu gosto muito de ler, apesar de o pessoal falar, mas ler ainda vai poluir mais a gente, mas, cara, não, né? Então, hoje, eu estou indo muito pelo lado de leitura, espiritualidade, então, uma coisa que eu comecei a praticar mais, igreja mesmo, isso, né? Chega aquele momento que tu consegue limpar a mente mesmo, e alguns esportes, eu gosto muito de wakeboard. Eu gosto, então é isso que eu faço hoje para desopilar esse mercado que é frenético, né? Show de bola. A gente vai agradecer, está chegando ao final. Eu queria que tu deixasse um recado para aquele corretor que muitas vezes ele quer desistir de uma documentação
porque ele não confia muitas vezes na pessoa que ele escolheu para fazer a documentação. Deixasse um recado para ele entender um pouquinho melhor e para ele não se frustrar e daí um pouco ele desistir da profissão porque ele não fez o procedimento certo. Legal, Marcos. Cara, o recado que eu dou hoje para o corretor, ele pode estar entrando no mercado hoje, ele pode ser do mercado 5, 10, 20 anos, cara, vai ser sempre o mesmo. Busca te especializar naquilo ali, busca conhecer aquilo ali, né? Até o patamar que tu imagina que seja interessante, não precisa ser o melhor naquilo. Mas, cara, tu tem que entender pelo menos a ponto de saber discernir uma coisa da outra. É a mesma coisa, tu vai fazer uma reforma na tua casa. Cara, se o cara vem um cara e te cobra 20 mil e para fazer a mesma coisa o outro te cobra 10, alguma coisa tem. Então tu tem que ter uma noção. Não, eu sei que esse piso custa. Cara, tu tem que ter uma noção. Senão o que te falarem vira uma lei. E tu não consegue discernir o certo do errado. Então, eu digo, cara, conhecer, ter conhecimento e aí participar desses eventos. Eu mesmo, o CCI, esse que eu treinei agora, 21 mil pessoas, em janeiro, ele é totalmente gratuito. Cara, totalmente gratuito. É só o cara fazer a inscrição lá, não paga nada, o cara ganha até certificado. Então, cara, vai atrás, tem muita coisa, material no YouTube. Hoje, diferente de quando eu comecei, sim, quando tu começou, é muito mais fácil o acesso. Então, por que a gente vê gente que se destaca muito e gente que não tem resultado? Cara, se tu olhar os hábitos de quem se destaca, tu vai ver que os hábitos são de estudar, de aprender, de ensinar, de trocar, né? Normalmente esses caras são mais abertos. E o cara que eu quero tudo para mim, eu já sei tudo, é o que fica para trás. Então, é conhecer, é estudar, né? E assim, o mercado imobiliário, resiliência, né? Não adianta. Não adianta. Sim. Cara, faz o feijão com arroz bem feito que vai dar certo. Não tenta inventar a roda. Eu falo bastante isso. Cara, não tenta achar o furo. Faz o que tem que fazer bem certo todos os dias. Foi o que eu falei lá no início, que o Kaká disse pra mim, né? Cara, posta isso. Todo dia vai funcionar. Cara, funcionou. Então, esse é o recado. Conhecer e resiliência. Show de bola. Quero agradecer quem ficou até o final. Quero agradecer nosso patrocinador, o Amalfi, um condomínio fechado aqui em Xangri-Lá, o Brisas, bairro de Osório. Jéssica Martins, Direito Imobiliário, a Bagé, que cede o espaço pra gente. O Legrand Café, que é uma empresa aqui que tu paga e come à vontade. Opa! É uma padaria, tu paga um valor e... Bacana. E a Gisele Soares aí, que é a maior profissional de fotografia. Então agradecemos quem ficou até o final. Até a próxima. Obrigado, Marcos.